Fala, aluno! Aula passada falamos sobre ácidos e bases e hoje nós vamos entender agora sobre óxidos. Então, vamos lá para os nossos slides, começar essa aula aqui, falar sobre óxidos e entender todas as particularidades que nós temos aqui nessa aula. Antes da gente iniciar essa aula hoje, vou pedir para vocês uma ajuda. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, você que ainda não é inscrito, curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso vai ajudar a gente a manter o canal na ativa aqui, trazendo sempre essas aulas completas aqui para que vocês possam acompanhar toda essa trajetória aqui, em ordem os assuntos de química, até o vestibular que você tem interesse. E vamos para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre óxidos, óxidos, que quer dizer aqui quando a gente tem um composto duplo, ele vai ter apenas dois átomos e que apresenta o oxigênio como elemento mais eletronegativo, sendo ainda o seu NOx menos 2. Isso aqui é a descrição geral do óxido. Analisando aqui essas moléculas que nós temos aqui o óxido de cálcio, CaO, certo? Aqui é um óxido iônico, ele faz ligação iônica, então aqui é um metal mais o oxigênio. Nesse aqui, O2, a gente já vê que ele não é considerado um óxido, porque elemento simples aqui fazendo ligação, nós temos que o NOx dele é zero, certo? Sendo o NOx zero, a gente não vai considerar aquele, porque ele precisa ser o NOx menos 2. Aqui, H2SO4 é um ácido triatômico, tem três átomos, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Também não vamos considerar agora, por enquanto, como um óxido. Outro aqui é o OF2. O flúor ele é mais eletronegativo que o oxigênio, então nós vamos ter aqui, não vamos considerar o óxido. Como também nesse outro, ele é um íon, essa molécula. Ele tem uma carga aqui. Então nós não consideramos ele também como um óxido. Por último, aqui um óxido covalente. Aqui é onde nós vamos ter a ligação de um a metal com o oxigênio, o carbono e o oxigênio. Certo? Então, mais outro tipo de óxido aqui. De que forma nós vamos dar nomenclatura para esses óxidos? Nós temos aqui, ó, nomenclatura para os óxidos iônicos, que são metal mais oxigênio. Nós vamos ter aqui óxido de e o cádmio, que está ligado a ele. Então, de forma bem simples, CaO, óxido de cálcio. O outro aqui, óxido de sódio, Na ligado ao oxigênio. E o Al2O3, o óxido de alumínio. Para a nomenclatura dos óxidos covalentes, nós vamos ter como? Nós vamos precisar identificar a quantidade de oxigênio, e aí nós vamos dizer dessa forma: mono, di, tri, certo? E aí nós vamos colocar antes do óxido, di, e aí mono, di, tri, e aí do cádmio. Então, como é que ficaria aqui o CO2? Dióxido, dois oxigênios, de carbono. Só tem um carbono, certo? E aí, o outro aqui, O3 do enxofre, fica o trióxido de enxofre. Então, dessa forma, a gente vai dar nomenclaturas para os óxidos covalentes, a metal ligado ao oxigênio. Então, nós vamos ter como classificar os óxidos de formas diferentes. Nós temos um óxido ácido, ou anidrido chamado aqui. Ele vai ter um caráter ácido. O que é que vai acontecer com esse óxido? Esse óxido, quando reage com água, ele vai formar ácidos. E quando reage com base, ele vai formar sal e água. Assim, nós vamos encontrar ele como um óxido, considerar ele como um óxido ácido, certo? Então, um exemplo geral deles aqui. Geralmente, usar metais mais o oxigênio com NOx menos 2. Ou um metal, onde ele tem o NOx mais 5, mais 6, mais 7, mais o, o oxigênio com o seu NOx menos 2, certo? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. O CO2. O CO2, ele vai mais água, ele vai formar o ácido carbônico. Então ele vai ter aqui o seu óxido ácido, caráter ácido. O CO2 ligado ao CaOH2, nós vamos ter o carbonato de cálcio, um sal, mais água. Então, ele faz sim o papel de um ácido aqui nessa reação, porque ele está reagindo aqui com uma base. Nós vamos falar na próxima aula sobre sais. E aí nós vamos entender melhor, bem mais específico. Sais são uma reação de neutralização e nós temos uma formação de um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Por quê? Se fosse o cátion H+, nós teríamos um ácido, né? Que a gente viu na aula anterior sobre ácidos e bases, que H+ é quando nós temos a liberação ali do H+ como cátion, segundo Arrhenius. E ânion, quando tem uma base, libera o ânion OH-,
no meio aquoso. A próxima classificação que nós temos é o óxido básico. O óxido básico ele vai reagir com água e formar uma base, como o ácido ele formaria um ácido, esse aqui, juntando com água, forma uma base. E reagindo com o ácido, ele vai formar o sal e água, que aí nós vamos estar neutralizando ele. Forma geral desse óxido básico: um metal que tenha NOx mais 1 e mais 2 e o oxigênio com NOx menos 2. Então nós temos aqui, por exemplo, o óxido de cálcio. Óxido de cálcio mais água, formando o quê? Uma base. Então nós temos aqui ele como fazendo papel de base. O óxido de cálcio junto com o ácido, então base com ácido, vai neutralizar e formar o quê? O sal e água, novamente. Então aqui nós consideramos esse, classificamos ele como um óxido básico. Nós temos os anfóteros. Os anfóteros ele pode fazer tanto o papel do ácido quanto o papel da base quando ele faz uma reação. Então ele tem esse caráter duplo. Como? Veja aqui um exemplo. Sua forma geral geralmente o metal, quando ele vai ter o NOx mais 3 e mais 4. E o oxigênio ali com seu NOx menos 2, certo? Então vamos lá para o básico aqui. No meio básico, fazendo papel de base, ele vai estar o Al2O3, ele vai em um meio aqui reagir com um ácido e vai formar o quê? Sal e água, certo? Então formou aqui o sal e água. Ele fazendo papel de ácido, o mesmo elemento, o mesmo composto, Al2O3, mais hidróxido de sódio, que é uma base, ele vai formar aqui sal e água, certo? Então nós temos aqui ó, o LO3. Se a gente fizer o NOx dele aqui, nós sabemos que o do oxigênio é menos 2, certo? Como nós temos 3 aqui, nós vamos ter um total de menos 6. Se a gente fizer, para que essa molécula, o NOx, fique zero, nós temos que o Al2 ali tem que ser mais 6. Logo, cada alumínio, já que nós temos 2, ele vai ser NOx mais 3. Então, bate aqui com o que a gente viu na nossa teoria. Certo? Os mais comuns aqui, óxidos anfóteros, são o Al2O3, F2O3. E nós vamos ter aqui, olha, como exceção, o óxido de zinco. Tranquilo? Então, importante você saber que esse aqui é uma exceção, você viu isso aqui na questão, você já sabe que ele pode se comportar tanto quanto ácido quanto base, dependendo com quem ele esteja reagindo. Próxima classificação que nós temos aqui é o óxidos neutros. Os óxidos neutros, eles são inertes em meio aquoso. O que isso quer dizer? Eles não reagem. Eles não vão ter uma preferência de fazer reações. Então, se você vê esses elementos, esses compostos aqui, olha, CO, N2O, NO e H2O, nós vamos considerá-los como os óxidos inertes. Então, eles estão dentro daquela descrição de óxidos que a gente viu, que é composto duplo e oxigênio aqui menos 2, certo? Outra classificação que nós temos são os óxidos duplos, salinos ou mistos. Eles são chamados dessa forma. Eles vão se comportar como se fossem formados por dois outros óxidos. Veja só um exemplo aqui. Sua fórmula geral geralmente é X3O4, onde o NOx do metal, do X aqui, ele vai ser mais 8 sobre 3. Isso aqui a gente sabe que, por estar fracionado, refere-se a um NOx médio ali desse elemento. Como a gente vai descobrir isso? Nós temos aqui, vamos pegar o exemplo F3O4. Então, X3O4, F3O4 está dentro daqui da nossa teoria. Então, isso aqui é como se fosse dois outros óxidos. Ele é como se ele fosse o FeO, certo? O óxido de ferro 2, e o óxido de ferro aqui 3. Veja que como se ele tivesse FeO mais Fe2O3, formando aí o F3O4. E aí, por que esse NOx mais 8 sobre 3? Veja só, se a gente fizer aqui o NOx, nós temos que o total aqui nós conhecemos do oxigênio, né? Novamente, menos 2. Como eu tenho 3, ele vai ter um total de menos 6. Para que o ferro zere com ele, nós vamos ter mais 6 sobre 3, porque mais 6 e cada um vai ter mais 3. Quando nós olhamos o outro aqui, nós vamos ter aqui, olha, menos 2 do oxigênio. Então, esse ferro aqui ele precisa ser mais 2. Logo, nós vamos somar eles daqui, nós vamos ter o quê? Mais 8 sobre 3. Porque nós vamos ter... Agora nós temos umas particularidades, que são os peróxidos. Os peróxidos, ele acontece quando o NOx do oxigênio vai variar agora. Então, analisando o oxigênio, nesse caso do dióxido, ele vai ter um NOx menos 1. Quando isso acontece?
quando nós temos um metal aqui ligado a ele, e quando a gente sabe, a gente viu na aula de inox. Se você não viu, você pode voltar aqui e verificar essa aula, que nós temos uma tabela completa já mostrando os NOx dos elementos que já são conhecidos. Nesse caso, quando a gente já conhece e é um metal, ele é da família 1A, nós temos a certeza de que o NOx dele é mais um. Se o NOx dele é mais um, quem vai precisar se adaptar aqui o NOx para que chegue a zero é o oxigênio. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui, olha, o Na2, que a gente sabe que ele é da família 1A, ele vai ter NOx mais um. Como eu tenho dois sódios, então o total mais dois. Como eu preciso zerar o NOx da molécula, então eu sei que 2 oxigênio tem que ser igual a menos 2. Se o oxigênio, 2 oxigênio tem que ser menos 2, cada um vai ser o quê? Menos um. Certo? Então cada um vai ser menos um. Por isso, então, nós temos aqui um peróxido. Nomenclatura, como é que a gente vai fazer? Peróxido de e o metal que está ligado, certo? Peróxido de sódio. Mesma coisa a gente vai ver aqui o CaO2. Então nós temos aqui, olha, nós temos o Ca, que é da família 2A, ele tem NOx mais 2, já conhecido, mais 2. E nós temos o óxido, precisa ser menos 2, novamente. Então cada oxigênio aqui vai ser o quê? Menos 1. Então nós temos um peróxido de cálcio, certo? Então dessa forma a gente consegue encontrar aqui essas duas, esses dois compostos aqui. Ó. Quando ele é um metal que ele seja mais um, que é da família 1A, ou um metal que ele seja da família mais 2, já conhecido o seu NOx, que é mais 2 e mais um aí. E outra que pode acontecer ainda é o NOx do oxigênio C mais meio. Nesse caso, nós vamos chamá-los de superóxidos. Os peróxidos menos um e os óxidos, o NOx do oxigênio sendo menos 2. Então, eu trouxe para vocês aqui, olha, uma tabela completa, já com bem resumido de todo esse assunto. Então, se você não conseguiu entender, ficou complicado, você vai ver aqui, você consegue, por essa tabela, acompanhar todo o resumo desse conteúdo. Então, de que forma eu organizei aqui? Para ficar fácil até de você lembrar na hora de uma prova. Eu organizei aqui por metal e o NOx dele na ordem, de mais um até o mais 7, certo? Na ordem. Então, quando é um metal que tem NOx mais um e mais 2, nós vamos ter aqui um óxido básico. Quando nós temos um metal ligado ao oxigênio e ele é mais 3 mais 4, nós vamos ter os anfóteros, que é os que podem se comportar como ácidos e como base, dependendo da ligação que ele esteja fazendo, se ele está reagindo com um ácido ou com uma base, certo? E por último, os óxidos ácidos, que é um metal com o NOx mais 5, mais 6 e mais 7. Trouxe também exemplos aqui no final. Então você pode ver aqui ó, o CO2, o SO3 e o CrO3 como exemplo de óxido ácido. E também temos a condição dele ser um óxido ácido, reage com água formando ácido, reage com base formando sal e água. Então dessa forma aqui você tem toda a resumo aqui que você pode estar tirando print. Eu posso deixar aqui nos comentários para você baixar esse resumo para vocês. Nesse caso, nós temos aqui os óxidos neutros, então, em uma análise de uma questão, falou em óxido, você já analisa logo, porque como eles são exceções, você já procura logo se eles já estão sendo citados ali na questão, porque aí você já vai considerar eles como neutros. Então, CO, N2O, NO e o H2O. Então, viu ele na questão, viu ele na alternativa, a gente já sabe que são óxidos neutros. Óxidos duplos, nós temos aqui os X3 ou 4, aquela fórmula geral, sendo que o metal do NOx, o NOx do metal, ele tem que ser mais 8 sobre 3. Lembrando que nesse caso é como se nós tivéssemos dois óxidos, um XO mais um X2O3, certo? Somando eles aqui, ele vai dar o X3O4. Dessa forma, alguns exemplos aqui, Fe3O4, Pb3O4, e aqui as condições dele. E por último, aquele último que a gente falou agora, os peróxidos e os superóxidos. Peróxido, quando o NOx do oxigênio é variado para menos 1, certo? Que em todo o restante ele é menos 2. E no superóxido, o oxigênio ele vai ser menos meio. Está aqui mais alguns exemplos, algumas condições, e é só você estudar aqui por esse resumo que vai facilitar na hora de você resolver as questões, certo? Então estuda sempre com esse resumo ao lado para acompanhar as questões e aí vai ficar mais tranquilo para vocês entenderem sobre óxido. Trouxe aqui para vocês um resumo completo
sobre cada classificação de óxidos que nós temos. E aí eu peço mais uma vez a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber sempre as nossas aulas quando forem lançadas. E é só curtir e compartilhar com seus amigos para incentivar o canal e a gente continuar trazendo aula para vocês. Em breve, mais uma aula, a gente vai continuar aqui mais um pouco, falar sobre sais, hidretos, que é coisa bem rápida, e depois a gente vai falar sobre eletroquímica. Fica com a gente aqui no canal, por isso se inscreve, não esquece, viu? E em breve estamos trazendo essas aulas novas para vocês. Até o próximo vídeo.